Comando, é isso aí. Aí nós voltamos agora aqui no Fatrim Concursos, tiro certo da sua aprovação, para tratar do que? Os 3 princípios explícitos restantes que ficamos de ver nesse bloco. Começando pelo princípio da moralidade. Olha só, a moralidade tem como palavra-chave quem? A boa fé. A boa fé, ela é algo simples para o servidor público, porque ele tem que respeitar ao mesmo tempo as leis, a ética e os princípios. Aquele servidor público que sempre trabalhar de boa fé, e você que estudou no Fatrim vai ser um servidor público de boa fé, você vai trabalhar dentro de um princípio chamado de não corrupção. É isso mesmo, quem respeita leis, princípios e a ética, obviamente que é um agente público probo. Essa palavrinha da moda, probo, tem origem exatamente lá no princípio da moralidade. São os meus atos que vão dizer se eu sou probo ou não. Ocorre que para eu agir de boa fé, eu tenho que respeitar de forma cumulativa as leis, a ética e os princípios. Eu não posso respeitar um e não respeitar o outro. Então já cabe uma observação para que você anote aí no seu caderno. Toma nota, escreve assim, ó: nem todo ato legal é um ato moral. Imagina, a ex-presidente do Brasil poderia sim nomear o ex-presidente como ministro. Isso seria legal, mas não seria moral por conta de quê? Que ela estava fazendo isso com o intuito de blindá-lo, de concedê-lo foro, o quê? Privilegiado durante as investigações do ato de improbidade. Professor, o que seria então ato de improbidade? Observa que eu falei ato de improbidade. Ato de improbidade não é crime, salvo quando cometido por agentes políticos, que esse ato de improbidade será chamado de crime de responsabilidade. Observa o seguinte: o sujeito que desrespeitar leis, ética ou princípios, um ou outro, ele já será considerado um sujeito ímprobo. É o que vai cometer o ato de quê? Improbidade. E a Constituição Federal, lá no seu artigo 37, parágrafo 4º, ela já faz uma previsão de quê? De sanções contra os atos de improbidade. Gente, na Lei 8429, ó, lá na Lei 8429 de 92, a Lei 8429 de 92, nós temos nos artigos 9, 10, 10A e 11, 9, 10, 10A e 11, quem são os atos que são considerados atos de improbidade? Quem seriam esses atos? Enriquecimento ilícito, desvio de verba pública. Quando você hoje, pela lei nova, pelo artigo novo, está mexendo em verba da Previdência Social, ou ainda quando você ferir um princípio geral do direito administrativo, você está cometendo de forma geral um ato de improbidade previsto na Lei 8429 de 92, na LIA, tá bom? Hoje, observa o seguinte: na época da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa, só poderia ser sujeito ativo de ato de improbidade quem? A pessoa física, tá bom? Que estaria tanto funcionando como agente público, como aquele que se beneficia ou colabora no ato de improbidade. Mas com o advento da Lei 13.846 de 2013, chamada de Lei Anticorrupção, olha o ano 2013, chamada de Lei Anticorrupção, essa lei possibilita também que a pessoa jurídica seja sujeito ativo da improbidade. E quais seriam as sanções contra esses atos de improbidade? As sanções, você vai lembrar exatamente pelo mnemônico super irresponsável. As sanções seriam as seguintes, ó: a suspensão dos direitos políticos. Depois eu tenho a perda do cargo ou da função pública. Depois eu tenho a declaração da
indisponibilidade de bens. E por último, o ressarcimento ao erário. Detalhe é que você já pode aproveitar aqui para fazer uma tabelinha, porque, via de regra, só pode ser aplicada uma sanção no Brasil quando a sentença judicial transitar em julgado. Porém, observe que a indisponibilidade de bens pode ser aplicada antes da sentença, ou seja, sentença judicial transitada em julgado é a regra para que eu aplique a sanção. A suspensão só pode depois, a perda do cargo só pode depois, o ressarcimento só pode depois. Mas o juiz pode declarar a indisponibilidade de bens, bloqueando lá os bens daquele investigado por improbidade, exatamente para garantir a devolução das verbas públicas. Bacana? Outra observação importantíssima para o teu concurso que você deve perceber é o seguinte: observa que as sanções aqui eu tenho a suspensão e a perda. Então, uma observação importante é cassação. Cassação não é sanção contra ato de improbidade. É isso aí, comando. Cassação não é sanção contra ato de improbidade. Observa, um político não é cassado. Quem é cassado é o seu mandato eletivo. Bacana? Tranquilo? Outra informação importante está aqui na perda. Olha só, a perda do cargo público, a perda da função pública, só pode ser aplicada quando? Após a sentença judicial transitar em julgado. Porém, anota a seguinte observação: a perda só pode ser declarada após a sentença, mas o afastamento cautelar para que aquele investigado não venha a interferir no processo pode ser feito antes da sentença. Copiado, comando? Próximo princípio que nós vamos tratar nesse momento aqui é o princípio chamado publicidade. Princípio da publicidade. Gente, não confunda a publicidade com uma mera publicação. O nome do princípio é publicidade. Publicidade tem termo-chave, professor? Tem. A publicidade tem como chave o dever de informar. Ah, vou informar porque o povo é legal. Não. Eu vou informar porque é determinado na lei que eu tenho que informar o povo. Bacana? O dever, então, de publicidade, o dever de informar, ele tem finalidade. Qual seria? É para promover o controle e a transparência dos atos administrativos. É para promover o controle e a transparência dos atos administrativos. Observa que é muito importante que você perceba o seguinte: na publicidade, eu tenho que te mostrar que a publicidade não é o princípio absoluto, ela é o princípio relativo. Por quê? Porque nem tudo se publica. E tudo aquilo que se publica não é publicado obrigatoriamente no Diário Oficial. Posso publicar no site, num quadro de avisos. Essa publicação pode ser feita, inclusive, através de uma placa de trânsito. Para quê? Para que o povo tome conhecimento e controle os seus atos, para que assim a administração pública haja com transparência. Bacana? Olha que situação interessante. Eu tenho que te dar uma informação, por exemplo, que a via de trânsito vai alterar o seu sentido. Eu te dou essa informação no dia 2 de abril, não vou colocar 1º de abril para você não pensar que é mentira. E a administração pública tem aí 15 dias, vai até o dia 17, para te informar. Ela vai dizer assim, ó: o sentido da via vai ser invertido. Isso aqui é o dia que isso foi declarado, tá? Publicado.
Mas só posso começar a multar alguém por trafegar na contramão a partir do dia 18, porque até o dia 17 eu estarei te prestando essa o quê? Informação. Assim você vai exercer o seu controle. O período designado entre a data da publicação e a data da entrada em vigência, tá? Que seria o dia 18, é chamado de vacatio legis, ou seja, eu publico no dia 2 a inversão da via, do trânsito da via. Até o dia 17 eu te informo, a partir do dia 18 eu multo você, posso multar você. Bacana? Tranquilo? Então olha como fica a nossa situação dentro do princípio da publicidade. O vacatio legis é o período compreendido entre a data da publicação e a entrada em vigência de um novo ato ou de uma nova lei. Mas eu falei para ti que a publicidade é um princípio relativo, ou seja, eu tenho atos que são de publicidade vedada, que é proibida, e tenho atos que são de publicidade obrigatória. O que eu vou ver aqui nos atos de publicidade vedada e obrigatória? Publicidade vedada, ou seja, publicidade proibida, é aquela que o agente público não pode, porque a lei já o proibiu, não pode publicar de forma nenhuma. E o que é que eu posso fazer quanto a isso? Te dar exemplos para que você faça a tua prova de forma tranquila. Publicidade vedada é aquela publicidade proibida. A própria lei já resguarda o quê? Que você não publica os atos que são referentes à segurança nacional, tá? Imagina lá o cara que passou na ABIN. Você sabe que teve concurso, você sabe que teve a prova, mas você não sabe quem passou. Ele é um agente secreto, vai. Ele vai trabalhar na inteligência para atribuir a melhor forma da execução da segurança nacional. E a outra é a situação da intimidade, né? Do foro íntimo. É aquela situação da investigação de paternidade. E na publicidade obrigatória, já é o contrário. Já é aquela que o agente público não pode te negar. Ou seja, se você quiser uma informação personalíssima e essa informação foi negada a você, o servidor público se fez de doido, você vai dar remédio para ele, mas é um remédio qualquer, você vai dar o remédio constitucional. Esse remédio constitucional é chamado de HD, é o habeas data. Habeas data. E se essa informação for acerca de terceiros, o remédio que você vai impetrar é o MS, o mandado de segurança. Temos uma exceção. A certidão, apesar de personalíssima, pode ser conquistada a partir de um mandado de segurança, por ser direito líquido e certo. E por fim, gente, temos para tratar do princípio caçula, que é o nosso princípio da eficiência. É o princípio caçula, o princípio da eficiência. Gente, palavra-chave da eficiência, escreve aí, comando. Economicidade, nada mais é do que o menor investimento com o melhor resultado. Ou seja, a administração pública tem que agir em tempo hábil, tem que agir em tempo de satisfazer o coletivo. Não é isso? Costumo brincar com meus alunos e dar um exemplo aqui. Olha, tem uma ponte lá na China que corta 20 províncias, foi feita em cima do oceano em um ano. Uma ponte na Europa que tem até uma parte submarina, foi feita em um ano. Mas tem uma ponte aqui em Belém do Pará, que é um pórtico que liga de um lado a outro da BR-316, aqui é a BR-316, aqui é o pórtico. De um lado eu tinha o Shopping Castanheira, isso aqui é um shopping, tá, gente? Daqui eu tinha o Shopping Castanheira, do outro lado eu tinha uma loja chamada Esplanada. Rapaz, essa ponte não deve ter 30 metros. Demorou tanto, filho, demorou tanto que a Esplanada quebrou e nasceu lá, olha quem, um novo
picharam todo. Quando foram lá corrigir, o Novo Mundo tinha acabado e a Esplanada tinha voltado. Olha que cagada é a eficiência aqui no estado do Pará. Aqui as coisas demoram muito. Outro dia um aluno me perguntou: professor, como é que funciona os prazos de pagamento dentro do estado? Eu falei: depende. Se for para você pagar o estado, o mês tem 22 dias. Se for para o estado pagar você, o mês tem 180 dias, isso se não cair em restos a pagar na troca da administração. Então você tem que ficar muito esperto. A eficiência, então, é o menor investimento com o melhor resultado. Então por que essa obra demorou tanto? Porque faltou o quê? Planejamento. A eficiência, princípio contido lá na emenda constitucional 19 de 98, ela só vai ser atingida se houver um planejamento prévio do Estado. Outras características contidas por conta da eficiência no ordenamento jurídico: regime jurídico único, direitos, deveres, vantagens e garantias do servidor público. Isso só foi possível graças a quem? Ao princípio da eficiência, que foi colocado entre os princípios explícitos a partir de uma emenda constitucional, né? Concurso público, só os melhores ficarão após a sua aprovação no certame. Uma dica para que você faça uma excelente prova: se a prova ousar dizer para você: a eficiência só passou a existir como dever, como princípio explícito a partir de 98, certo? Mas se eles te disserem que a eficiência passou a existir como dever e como princípio a partir de 98, errado, porque ela já existia, porém de forma implícita. É isso aí, comando. Muito bom você estar aqui conosco. Espero que estejas aproveitando as dicas que nós estamos te dando direto, sempre sem susto, sempre sem enrolação. E o melhor, sem gambiarra, para que você consiga fazer a tua prova com sobra de segurança, porque aqui é Fatrim Concursos, o tiro certo para a sua aprovação.